Campanha nacional de vacinação contra a gripe encerra na maior parte de Santa Catarina, mas o estado não alcançou a meta do Ministério da Saúde. Número de brasileiros endividados cresce no país. Nós vamos mostrar um caso em que a Justiça determinou uma medida extrema para a quitação de uma dívida. Em Criciúma, a Abadeus organiza evento para prestação de contas. Selo Coração Solidário também será lançado. Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais. E no esporte, o Tigre segue treinando de olho na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Quarta-feira, 13 de junho de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Em Santa Catarina, a campanha nacional de vacinação contra a gripe encerrou na última semana. O município de Criciúma conseguiu ultrapassar a meta de imunização, mas não foi assim em todo o estado. Mesmo com a prorrogação da campanha e de 1 mês e meio de imunização contra a gripe, Santa Catarina não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que era de imunizar 90% do público-alvo. No último balanço, o estado tinha alcançado 83,5%. Pelo menos 88 mil catarinenses que deveriam ter se vacinado não receberam as doses. Já em Criciúma, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde foi atingida. O levantamento realizado por agentes do setor de imunização aponta que 92,88% da população recebeu a imunização, totalizando mais de 37 mil doses aplicadas. Nos postos, algumas doses ainda sobraram. São aproximadamente 1.500 doses do material imunobiológico que será destinado às novas grávidas e às pessoas do grupo prioritário que ainda não foram vacinadas. A imunização também será ampliada para crianças com idade entre 5 e 9 anos e adultos entre 50 e 59 anos. As doses já estão disponíveis nas unidades de saúde do Centro, Próspera e Boa Vista. Para as crianças que foram vacinadas pela primeira vez, a segunda dose está reservada. De acordo com a secretária de Saúde, Franciele Gava, assim que acabarem as doses, todas as unidades estarão vacinando apenas a segunda dose de crianças e gestantes. Em Santa Catarina, a campanha encerrou no dia 8 de junho. Inicialmente, iria até o dia 1º, mas foi prorrogada em função da greve dos caminhoneiros. No país, o Ministério da Saúde estendeu até o dia 15 e alguns municípios catarinenses também seguem essa data, como Florianópolis e Itajaí. Mais de 60 milhões de brasileiros estão endividados, segundo o SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito. Nós vamos acompanhar agora um caso em que um homem teve a carteira de habilitação apreendida para pagar uma dívida. Segundo um especialista ouvido por nossa reportagem, a tendência é que esse tipo de decisão, que se baseia no Código de Processo Civil, seja cada vez mais comum nos tribunais brasileiros. Carteira Nacional de Habilitação. Quanto vale esse documento? Para um morador da cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, a CNH virou garantia para o pagamento de uma dívida de quase 17 mil reais. A ação foi movida por uma escola, da qual o homem é devedor. E a decisão de apreender o documento foi do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A medida se baseia no Código de Processo Civil. O texto prevê a adoção de formas atípicas de cobrança. Essa decisão se baseia no artigo 139, inciso 4 CPC, que possibilita aos juízes tomarem medidas atípicas, ou seja, não previstas em lei, em relação a devedores. O Tribunal de Justiça, no entanto, garantiu o direito de ir e vir do devedor. O passaporte dele também havia sido apreendido, mas acabou liberado. Mesmo assim, o advogado afirma que o Código Civil pode ser uma espécie de carta branca para a Justiça pressionar os devedores a saldarem seus débitos. Possibilita, por exemplo, a
proibição de um fanático por futebol comparecer no estádio. Será que isso não é possível, já que ele está gastando dinheiro ao invés de pagar o seu credor? Pode também, por exemplo, penhorar milhas de companhias aéreas. Por que não? É uma medida atípica, é uma norma aberta. Então, foi a primeira decisão dentre inúmeras outras hipóteses que podem acontecer. E num país com mais de 60 milhões de devedores, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito, a decisão do STJ causou bastante polêmica. Nas ruas, as opiniões se dividiram. Isso não existe, essa possibilidade. Acho que isso é inconstitucional, né? Não faz sentido. Eu acho meio, assim, radical, né? Radical. Acho que deve ter outros meios para cobrar essa dívida. Eu sou a favor da legalidade. Se isso está dentro da legalidade, eu sou a favor. Se a jurisdição disse que é viável. De acordo com o especialista, essa medida tem como objetivo atingir um perfil bem definido de devedor. São aquelas pessoas que apresentam comportamento de má fé, ou seja, elas declaram para a justiça que não possuem bens, contas bancárias e nada para dar como garantia da dívida. Mas, por outro lado, continuam levando uma vida de alto padrão, de ostentação até. Para não ser enquadrado nesse perfil, o especialista recomenda: é sempre importante demonstrar o interesse de pagar a dívida. Então a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, o devedor, eu sou um devedor transitório, eu tenho que demonstrar meu interesse de pagar. Então faça uma petição, peça uma audiência, sugira uma forma de parcelamento que caiba no seu bolso, demonstre o interesse em quitar o seu débito. Isso vai afastar qualquer tipo dessas medidas atípicas e uma eventual má surpresa para você. A seguir, a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. Reconhecida como uma das principais organizações da região com a missão de fomentar a inclusão social e formação profissional de adolescentes e jovens, a Associação Beneficente Abadeus recebe nesta quinta-feira empresas e instituições parceiras. Nesse evento, que será realizado na noite de quinta-feira, será conhecido todo o trabalho da instituição, que a instituição já realiza de renome, já tem credibilidade aqui na região, né? Vou conversar com a Shirley Monteiro, diretora da instituição, que vai me explicar um pouquinho desse evento. Shirley, amanhã também vai ser prestado contas aí, né? Mostrado todo o balanço do que aconteceu no último ano. Esse é um dos pontos trabalhados? Esse também será um dos pontos trabalhados. Nós vamos estar apresentando as atividades do ano anterior, porque a Abadeus ela é uma instituição que ela prima pela transparência das suas ações e dos investimentos recebidos da sociedade. Então, anualmente a gente faz o balanço de prestação de conta para todos os parceiros e para a sociedade em geral. Hoje a instituição atende crianças, jovens, tanto com a educação quanto principalmente com a questão da preparação para o futuro, né, Shirley? Essa educação profissionalizante. Conta um pouquinho para quem está assistindo e de repente não conhece o trabalho da instituição, o que vocês realizam? Já são mais de 50 anos, né? São 58 anos e nesses 58 anos nós nos especializamos em educação profissional e encaminhar o nosso público atendido, que são, no ano passado, nós profissionalizamos mais de 1.000 pessoas. Isso não é pouca coisa, né? Representa muita coisa. Você profissionalizar e incluir digitalmente mais de 1.000 pessoas é uma marca fantástica, porque você está contribuindo tanto socialmente para a pessoa que você qualifica, porque ela gera autonomia para essa pessoa. Alguém que é incluído produtivamente, com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida, vai gerar melhor economia, porque vai provocar desenvolvimento econômico, e para a empresa que recebe essa pessoa, ela vai receber alguém com mão de obra mais qualificada. Em média, no ano passado, aí que vocês também vão apresentar no balanço, entre curso profissional, entre todos os atendimentos, em média, quantos atendimentos foram feitos no ano de 2017?
Entre todas as pessoas que nós atendemos, né, que a Abadeus atende a partir de 1 ano de idade, com a educação infantil, onde as crianças são atendidas e recebem 5 refeições diárias na Abadeus, e nós trabalhamos com educação profissionalizante, educação infantil, assistência social e cultura, né, que são eixos, que são segmentos que a Abadeus adotou para poder gerar autonomia para o público que ela atende. Então, nós atendemos o ano passado mais de 4.200 pessoas. Agora, para fazer todos esses atendimentos, muitas empresas são parceiras e realmente participam com vocês nesses últimos anos, né? E, aliás, vai ter um reconhecimento a essas empresas parceiras também nesse evento, nessa quinta-feira? Sim, pensando nisso, né? Porque com toda essa crise econômica que o Brasil vive hoje, nós tivemos muita dificuldade também e muita redução de investimento. Então, só que a nossa demanda aumentou. Porque quando você tem mais vulnerabilidade, a economia desemprega mais, as empresas desempregam, obviamente as pessoas vão correr para quem pode ajudar a se reciclar novamente, receber algum auxílio, um benefício. E diferente de uma empresa, digamos, né, que ela reduz o seu empregado, a Abadeus ela não pode reduzir o serviço. Ela precisa acolher essas pessoas. Então, nós criamos o selo solidário, que é para certificar as empresas, os escritórios, seja ao profissional liberal, alguém que pense assim, puxa, eu quero fazer algo por alguém e não sei como. Shirley, antes de a gente encerrar, para quem assistiu e acompanhou essa nossa conversa e ficou com vontade de ajudar, de repente não conhece a instituição, como pode entrar em contato com vocês para conhecer, para participar também? Nós temos o telefone 3462-2080, nós temos o site, o Facebook da Abadeus, e a Abadeus fica no bairro Cristo Redentor, é referência na região, então, para quem vai de ônibus ou de carro, não tem como errar, né? Porque quando você ainda está antes de entrar no bairro, você já vê a torre da Abadeus bem grande e é possível identificar. Serão todos muito bem-vindos, é uma satisfação poder receber as pessoas para conhecer a instituição e principalmente porque depois de conhecer, você pode ter muito mais satisfação em colaborar, em contribuir, em fazer parte desse trabalho lindo que gera autonomia, gera impacto social para mais de 4.200 pessoas por ano. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. O alvo dessa vez foi a deputada federal Cristiane Brasil, filha de um dos envolvidos na primeira etapa da operação, o presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson. Foram 3 mandados de buscas em endereços relacionados à deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro. No apartamento onde ela mora, na capital fluminense, a Polícia Federal chegou pouco depois das 6 da manhã. A PF também esteve no apartamento funcional da parlamentar em Brasília. Os policiais ainda vasculharam o gabinete da deputada em busca de documentos. Na segunda fase da Operação Registro Espúrio, a polícia aprofunda as investigações sobre a suspeita de fraude na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho, que seriam concedidos, segundo os investigadores, de acordo com entidades que tivessem ligações políticas, tanto com o PTB quanto com Solidariedade. Durante as investigações, os policiais encontraram conversas em um aplicativo de celular que apontam que Cristiane Brasil teria indicado Renato Araújo para o cargo de coordenador de registros sindicais do Ministério do Trabalho. Araújo foi preso e exonerado um dia após ser deflagrada a primeira fase da operação. Agora, com as novas buscas nesta segunda etapa, os policiais querem aprofundar as apurações sobre a suspeita de que a deputada tenha participado da fraude. Na primeira fase da operação, há 2 semanas, o pai da deputada, Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi investigado. Jefferson foi o delator do mensalão.
Ele teve o mandato de deputado cassado e foi condenado em 2012 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do ex-deputado, mas o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou, alegando que há indícios de que Roberto Jefferson sabia do esquema, mas não de que foi beneficiado. Além dele, outros políticos também foram alvos da primeira fase da operação. Os deputados Paulinho da Força do Solidariedade, Wilson Filho e Jovair Arantes, ambos do PTB, e ainda 2 sobrinhos de Arantes. Também foram realizadas buscas em endereços do deputado Ademir Camilo Prates, do MDB, e dos senadores Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, e Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso. No começo do ano, Cristiane Brasil foi indicada pelo pai para ser ministra do Trabalho, mas a nomeação não saiu do papel. A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a posse, considerando ofensa à moralidade alguém com problemas na justiça trabalhista ser ministra do Trabalho. Ela foi condenada a pagar R$60 mil de dívidas trabalhistas para 2 ex-funcionários. A Advocacia Geral da União e a própria Cristiane recorreram. A batalha judicial passou pela segunda instância, mas em outro processo, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, deu a palavra final e suspendeu em definitivo a posse da deputada. Na época, Cristiane Brasil também foi citada no inquérito que apura suspeita de associação com o tráfico de drogas durante a campanha eleitoral do seu ex-cunhado em 2010. Os dois foram acusados de pagar a traficantes para fazer campanha num bairro da zona norte do Rio. Outra polêmica foi a gravação em que Cristiane, quando era secretária municipal, mandou os subordinados caçarem votos para ela sob pena de perderem os cargos. As investigações são feitas pela Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República. Os mandados foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, que também decidiu outras 2 medidas: proibir a deputada de frequentar o Ministério do Trabalho e de ter contato com outros investigados, inclusive com o pai. Na saída do seu apartamento no Rio, Cristiane Brasil disse que ficou surpresa com as medidas e afirmou que não participa de decisões no Ministério do Trabalho. E não devo nada, tá? Só tá indo para Brasília? Tô indo trabalhar. A seguir, a gente fala de esporte. O Tigre segue treinando de olho na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora a gente fala de esporte. O Tigre segue treinando de olho na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Tigre enfrenta o Oeste fora de casa. Uma vitória pode tirar o Criciúma do Z4, um resultado que a equipe tricolor quer trazer para casa da partida contra o Oeste. O pensamento da gente é jogo a jogo, né? Como a gente frisa sempre, é jogo a jogo. O professor vem trabalhando justamente para essa partida contra o Oeste. Mas o que colocamos dentro do vestiário, entre todos nós, é que cada partida é uma final. E é isso que a gente está fazendo. Então, já diante do Oeste, esperamos que possamos aí estar bem, está todo mundo bem recuperado da última partida, até porque está tendo tempo, e possamos ir a São Paulo e trazer um grande resultado para Criciúma. Depois de uma sequência de derrotas no campeonato, nos últimos 3 jogos o Criciúma pontuou. Foram 2 vitórias e um empate, um resultado que mudou o ânimo da equipe tricolor. A mudança é nítida, né? É nítida porque a gente está vendo que os resultados estão aparecendo e não tem como o vestiário ficar diferente quando as vitórias vêm. É nítido que a alegria vem com bem mais frequência e esperamos aí que continue dessa forma e a gente possa estar pontuando o máximo possível para logo tirar o time dessa situação e pensar em outras situações do campeonato. O lateral comentou ainda o empate contra o Boa Esporte na última rodada. Até conversando com o Baggio, que é o atacante do Boa, ele conversou que os times que vêm jogar contra o Criciúma vêm para fazer uma defesa muito forte
E foi assim depois, principalmente quando obtivemos ali 2 grandes resultados contra equipes que estão na parte de cima da tabela. Então seria normal outras equipes vir para cá, para o Heribet, sabendo da situação que é jogar contra nós. Então, para a gente não é desmérito nenhum. Eu acredito que jogamos contra uma equipe muito forte, que vai tirar muito ponto de muita gente dentro do campeonato. Mas tentamos ao máximo aí fazer uma grande partida. Uma pena que não saímos com resultado positivo e ter dado seguimento àquilo que a gente vinha fazendo, que era tendo vitórias. Para o próximo jogo, o técnico Mazzola tem 2 baixas na equipe. Jean Mangabeira teve lesão de grau 1 e vai desfalcar o tricolor pelos próximos 2 confrontos. E o volante Eduardo também segue se recuperando de uma lesão e está fora da partida contra o Oeste. Na próxima partida, Ralf substitui Eduardo. O Ralf é um garoto que está chegando agora, é um garoto que vai nos ajudar muito, né? Tá se colocando à disposição de uma maneira bem rápida para o professor. Chegou, já entrou em alguns jogos e vem nos ajudando. É um garoto que tem uma qualidade muito grande. O Eduardo já vem jogando, a diferença é essa, né? Quando você vem jogando, você tem um entrosamento melhor, não só comigo, mas com todo o grupo. O Eduardo é um garoto que, quando eu cheguei aqui, muitos falavam em que o Eduardo iria embora para ser emprestado, ou o Eduardo não vinha jogando, e eu falei para ele, eu acho que há 3, 4 meses atrás, que só dependia dele para estar no meio da gente, fazendo a diferença, até pela qualidade que ele tem. Então, por tudo que ele vem fazendo nos últimos jogos aí, ele já merece o nosso respeito, não só o respeito, mas também a consideração que ele já faz parte do grupo, e quando ele está fora, ele vai estar fazendo sempre falta. E nesta quinta-feira começa a Copa do Mundo. A equipe tricolor deve ficar de olho nos jogos e teve até bolão entre os jogadores. Mas Sueliton garante que o foco por aqui é outro. Bolão fizeram, esse bolão tá bom pra caramba. Vamos ver, espero que a seleção venha fazer uma grande Copa. Mas o nosso intuito maior, eu posso te falar que é esse Campeonato Brasileiro. Eu tenho um foco muito maior no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Mundo. Tenho respeito por quem está lá e é muito bacana a Copa do Mundo para todos nós. A gente quer que o Brasil siga tendo uma grande Copa, mas o nosso foco é no treinamento aqui, e se for para treinar e esquecer o jogo, eu vou treinar, porque primordial para mim é o Oeste. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!